Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste exato momento, um manto de paz, tecido com o amor do Criador, cubra o seu lar, e que o selo da proteção divina seja marcado sobre a sua porta, sobre a sua vida e sobre a vida de cada um que você ama. Nós os recebemos neste espaço sagrado, um santuário não feito de tijolos, mas construído pela fé, onde nos unimos como um só corpo para buscar a face do nosso Deus. Prepare o seu coração, pois estamos entrando na presença do Altíssimo, o guardião de Israel, aquele que não dorme nem cochila, para clamar pela proteção, unidade e restauração de nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há em seu nome, que está acima de todo nome, nós nos levantamos em fé agora. Nós nos posicionamos como sentinelas espirituais sobre nossos lares e declaramos que nossas famílias pertencem ao Senhor. Pela autoridade que nos foi conferida como filhos de Deus, nós quebramos toda maldição geracional de divórcio, de contenda, de miséria e de enfermidade. Nós desfazemos todo pacto, consciente ou inconsciente, que tenha aberto portas para o inimigo em nossa linhagem. Nós repreendemos e ordenamos que todo espírito de divisão, de ciúme, de rebeldia, de vício e de confusão se retire agora de nossas casas, de nossos casamentos e da vida de nossos filhos. Nós cancelamos toda palavra de maldição, toda seta inflamada do maligno lançada contra nossa parentela. Nós cobrimos cada membro de nossa família, dos mais velhos aos bebês ainda no ventre, com o sangue precioso e poderoso de Jesus. Nós declaramos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de nossas casas e que nenhuma praga, nenhuma violência, nenhuma tragédia chegará à nossa tenda. Nós proclamamos que nossos filhos são herança do Senhor, que são ensinados por Ele, e grande é a paz deles. Nós estabelecemos pela fé um muro de fogo protetor ao redor de nossa família e declaramos que a glória de Deus habita em nosso meio. A vitória já foi conquistada na cruz e nós tomamos posse dessa vitória para nossa casa, agora. E com essa autoridade que nos foi dada, agora eu convido você a aquietar o seu espírito para ouvir o coração do Pai. Deixe por um instante as batalhas e as preocupações de lado e venha comigo para uma história contada por Jesus, uma janela para a alma de Deus. É a história que conhecemos como a do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do pai que ama. Imagine a cena, um pai, dono de muitas terras, com 2 filhos. O mais novo, impaciente e egoísta, chega para ele e diz palavras que eram como uma faca no coração. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Naquela cultura, pedir a herança com o pai, ainda vivo, era o mesmo que desejar a sua morte. Era uma rejeição brutal. E o que o pai faz? Ele não discute, não o amaldiçoa. Com o coração partido, ele divide seus bens e deixa o filho partir. Podemos sentir a poeira da estrada subindo enquanto aquele jovem se afasta e o silêncio doloroso que ficou naquela casa. O filho vai para uma terra distante e lá ele desperdiça tudo. Cada moeda, cada pedaço da herança que representava o trabalho e o suor de seu pai é gasto em uma vida de excessos. E então
Quando o dinheiro acaba, vem a fome, a humilhação. Ele, um filho de um homem rico, se vê desejando comer a lavagem que era dada aos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Foi no fundo do poço, na lama do chiqueiro, que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai, não da riqueza, mas da bondade. Ele se lembrou que até os empregados de seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. E com um discurso ensaiado de arrependimento, ele decide voltar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele esperava, na melhor das hipóteses, uma vaga de empregado, uma rejeição merecida, talvez um sermão. Mas a Bíblia nos diz algo extraordinário. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não estava sentado de braços cruzados. Ele estava esperando. Todos os dias, ele olhava para a estrada, com o coração apertado de saudade, esperando ver a silhueta familiar de seu filho no horizonte. Ele não esperou o filho chegar e se humilhar. Ele correu. Naquela cultura, um homem de posses não corria, era indigno. Mas o amor de um pai não se importa com a dignidade, ele se importa com o filho. Ele o abraçou, o beijou, e antes que o filho pudesse terminar seu discurso de miséria, o pai gritou para os servos: Tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. E tragam um novilho cevado e matem-no, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. A festa era a prova pública de que o filho não era mais um perdido, mas um herdeiro restaurado. Desta história tão rica, brotam lições que são como bálsamo para as feridas de nossas famílias hoje. A primeira lição é esta: o amor de Deus Pai é um amor que espera incansavelmente. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está sangrando por um filho que se afastou, que tomou decisões erradas, que está perdido no mundo. Ouça bem. Deus, o Pai perfeito, entende a sua dor. E assim como aquele pai olhava para a estrada todos os dias, o Pai Celestial não desiste do seu filho ou da sua filha. O amor dele não se cansa, não se esgota, não impõe condições para amar. Ele continua de braços abertos, esperando o retorno. Não perca a esperança. Continue orando, porque o amor do Pai é a força mais poderosa do universo para atrair um coração de volta para casa. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. O filho pródigo sentiu que não era mais digno. A vergonha, a culpa, o fracasso gritavam em sua mente que ele havia queimado todas as pontes. Quantos em nossas famílias se sentem assim? Talvez um cônjuge que falhou, um irmão que feriu profundamente, ou talvez você mesmo se sinta indigno do perdão de Deus e de sua família por causa de seus erros. A parábola grita para nós que não importa o quão baixo você tenha caído, não importa o quão sujo você se sinta, na casa do Pai há graça, há perdão, há restauração.
O caminho de volta começa com um passo de humildade, com a decisão de se levantar da lama do orgulho e da autocomiseração e caminhar em direção ao abraço que te espera. Qual passo de volta para casa você ou alguém da sua família precisa dar hoje? E a terceira e mais profunda lição é o poder do perdão para restaurar a unidade. O anel no dedo restaurou a autoridade de filho. As sandálias nos pés restauraram a sua dignidade, pois só escravos andavam descalços. A melhor roupa cobriu a sua vergonha e seus trapos. Tudo isso foi um ato de perdão radical. O pai não jogou os erros na cara do filho. Ele não disse, eu te avisei. Ele simplesmente celebrou o retorno. Em nossas famílias, muitas vezes guardamos listas de mágoas, de ofensas, de falhas passadas, e essas listas se tornam muros que nos separam. O perdão como o do Pai, é a única força capaz de demolir esses muros e reconstruir a unidade. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É decidir soltar o outro da dívida. É cancelar a cobrança. É abrir mão do direito de se vingar para abrir espaço para a cura. Será que em sua família você tem sido como o pai que corre para perdoar? Ou como o irmão mais velho, que ficou do lado de fora da festa, cheio de justiça própria e ressentimento? A restauração da sua família talvez dependa da sua disposição de perdoar como o pai perdoa. Essa imagem do pai que espera, que corre, que abraça e que protege, nos leva diretamente às promessas contidas em sua palavra. A Bíblia nos dá canções de confiança, orações que se tornaram refúgios para gerações. O Salmo 23 nos assegura do cuidado e da provisão deste Pai, que como um bom pastor, nos guia e nos supre em todas as coisas. E o Salmo 91 é a declaração mais poderosa da proteção divina, a promessa de que sob as asas do Altíssimo encontramos segurança absoluta. Por isso, eu te convido agora, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos. Não apenas ouça estas palavras, mas receba-as como uma promessa pessoal de Deus para você e para a sua casa. Respire fundo e permita que cada verso se torne um tijolo na muralha de proteção ao redor da sua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, com base na tua palavra e na revelação do teu coração de Pai, nós nos unimos agora em oração. Nós levantamos diante de ti cada família que nos ouve. Senhor, nós oramos por aqueles filhos e filhas que, como o filho pródigo, se afastaram. Pai, onde quer que eles estejam, que o teu Espírito Santo os alcance, trazendo convicção, saudade de casa e a coragem para voltar. Quebra as correntes dos vícios, das más companhias, das ideologias que os aprisionaram. Pai, nós clamamos, corre ao encontro deles. Nós oramos pelos casamentos que estão feridos, onde a comunicação se quebrou e a amargura fincou raízes. Restaura, Senhor. Derrama o bálsamo do perdão. Reacende o primeiro amor. Transforma os corações de pedra em corações de carne. Onde houver processo de divórcio, nós pedimos por um milagre de reconciliação. Nós oramos pela paz entre pais e filhos, entre irmãos. Onde há contendas, ressentimentos e falta de perdão, que o teu amor, que tudo cobre, venha e traga cura e unidade. Senhor, como prometido no Salmo 23, sê o pastor de cada lar. Que não falte o pão na mesa, que não faltem os recursos para honrar os compromissos. Abre as portas do emprego, da prosperidade, da provisão sobrenatural. Cremos que tu preparas uma mesa na presença de nossas dificuldades e que o nosso cálice transborda da tua bondade. Nós também oramos pela saúde de cada um. Onde houver enfermidade no corpo, na mente ou na alma, nós declaramos a tua cura. Que toda dor, toda ansiedade, toda depressão, toda doença seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, inunde cada coração. E agora, como um ato de fé, eu te convido a escrever o nome da sua família ou o seu pedido específico nos comentários. Não é apenas um comentário, é um altar onde depositamos nossa fé, crendo que, como comunidade, vamos interceder uns pelos outros e que o Senhor ouvirá o nosso clamor. Que o amor do Pai que espera na estrada, que a graça redentora do Filho Jesus que nos veste com roupas novas e que a proteção constante do Espírito Santo que nos guarda de todo mal repousem sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento e sobre as suas gerações. Que o seu lar seja um pedaço do céu na terra, um lugar de refúgio, de amor e de paz. Que a alegria da salvação e da família restaurada seja a sua porção, hoje e para sempre. Amém.